Olá pessoal, tudo bem? Sérgio Brito mais uma vez aqui na área, estamos aí. Direito administrativo com vocês, ponto de ato administrativo. Vídeo aula de hoje nós vamos ver a questão referente aos requisitos ou elementos do ato administrativo, que não deve ser confundido com atributos que nós vimos na aula passada, ok? Vamos lá falar, logicamente, na tela, para já frisarmos aí quais são esses elementos ou requisitos do ato administrativo. São 5 os requisitos ou elementos, ok? Sujeito competente ou competência, simplesmente, tá? Finalidade, ou algumas provas falam só finalidade, em vez de colocar finalidade pública, já está impresso que ela será, implícito que ela será pública. Forma, ok? Prescrita em lei, motivo e objeto. 2 regrinhas mnemônicas aí, ff.com, ou então essa aqui que eu acho o nome mais difícil de guardar do que guardar os elementos. Confiformob aí, que o pessoal fala, vira e mexe essa expressão. Veja só, pessoal. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto, ok? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Porque o ato ele tem que ser praticado por alguém. Quem? O sujeito competente, ele tem que ser praticado visando alguma coisa, uma finalidade, né? Esse ato tem que ser praticado por algum motivo, por alguma razão, né? Por que foi praticado? O motivo. Esse ato tem que estabelecer alguma coisa, é o objeto dele. Esse ato, ele tem que atender uma forma, como é que ele deve ser feito, né? Então, são esses os requisitos ou elementos. Competência, finalidade, motivo, forma e objeto, ok? Vamos lá para a tela para a gente destacar uma coisinha aqui com vocês. O ato administrativo, para ele ser válido, ele deve ser expedido por um agente competente, ou seja, a competência tem que estar ok, visando uma finalidade pública, a finalidade também tem que estar ok, a forma tem que ser aquela prescrita em lei, ou seja, tem que estar ok, e o objeto e o motivo ou estejam contidos na norma, ou seja, previsto expressamente na norma, e o ato será vinculado, ou autorizado pela lei, né, no caso de ato discricionário. Uma coisa aqui interessante que alguns alunos, professor, no caso de elementos, todos os atos têm que ter os 5? Sim, diferentemente dos atributos, né? Nos atributos nós vimos que alguns atos têm, outros não, né? Alguns. Agora, nos elementos não. Um ato, para ele, né, ser perfeito, estar ali em conformidade e válido também, ele tem que ter 5 elementos, ok? Vamos lá para frente? Pessoal, vamos agora destacar cada um desses elementos. O primeiro elemento, né, é a competência. Competência é o quê? Nós já vimos aqui em aula anterior. Conjunto de atribuições das pessoas jurídicas, dos órgãos e agentes. A competência vem de onde? Vem da norma, né? A fonte da competência é a norma jurídica. O ato administrativo, para ser válido, deve ser expedido por um agente competente, né? Isso é importante. A competência ela é sempre um elemento o quê? Vinculado do ato administrativo. Venha cá comigo, veja só. Alguns elementos são discricionários, outros são vinculados. Olha, a competência tem que ser vinculado. Não há possibilidade da competência ser discricionária. Não é o agente que decide se ele tem competência ou não. É a lei que diz. Então, a norma vai dizer o que não tem margem de opção ali na competência. Ou é competente ou não é competente, ok? Não tem margem de liberdade em relação à competência. Vamos lá para a tela? De onde vem a competência? As fontes da competência ou da Constituição. Alguns agentes têm competência na Constituição, né? Aí, por exemplo, aqueles agentes que estão lá previstos na Constituição, um agente público importante, o presidente, né? Por exemplo, as leis, né? Também são fontes primárias, e os atos infralegais também podem trazer competência, fontes secundárias. Veja só, pessoal, vou dar uma dica para vocês agora na questão das características da competência. Eu dou uma dica assim, tudo que tiver lá com um i, você marca que está certo, menos uma situação, que é a delegação, ok? Você vai ver que a competência ela é imprescritível, que ela é improrrogável, que ela é intransacional, né? Ela vai irrenunciável, tá certo? Uma diquinha aí. Vamos lá para a tela. Veja só, características da competência. Seu exercício é obrigatório, né? Aí não começou com i, mas lógico, aqui não tem situação de i, né? É obrigatório. Ela é irrenunciável, não pode ser renunciada, né? Por ser um munus público. Não pode ser transacionada, né? Não sei nem se existe o termo, ela é intransacionável. Não pode ser modificada por vontade do administrador, porque é um ato que depende do ato dele, depende da lei. É improrrogável, tá vendo? É imprescritível. Professor, o que significa essas duas coisas? É improrrogável que ela não se prorroga, né? Se um agente, por exemplo, tem competência em um determinado território, a competência dele não se prorroga para um outro território estranho àquele que ele tem a competência, diverso daquele. É imprescritível, ou seja, mesmo que o agente não exerça essa competência, ela nunca prescreve, ela é imprescritível, tá certo? Agora, muito cuidado, via de regra, ela é
delegável. Então, se na prova vier via de regra é indelegável, é errado, ok? Vamos lá para a tela? Ela é, via de regra, delegável, ok? Delegável. Vamos lá, já que eu falei que ela é delegável, em quais casos que essa competência ela não pode ser delegada? Né? Eu falei, via de regra, ela é delegada, mas a lei veda a delegação em 3 casos que são muito cobrados em prova. Quais são essas 3 situações em que o ato não pode ser delegado, a competência não pode ser delegada? Atos administrativos normativos, né? Atos normativos emitidos no poder regulamentar, no poder normativo. Recursos administrativos, né? Decisão e recurso administrativo, e matéria de competência exclusiva. Essa aqui, pessoal, é o óbvio lulante, né? Porque olha só, o que é uma matéria de competência exclusiva? Que só aquele agente pode praticar. O que é um fornecedor exclusivo de um determinado produto? Só ele que pode fornecer, né? Competência exclusiva, só ele que pode exercer, não pode delegar. Essa tranquila. Você vai ter que guardar as outras 2, né? A competência para editar atos normativos e a competência para decidir recursos administrativos. Então guardem, são essas 3 situações que não pode haver delegação da competência, ok? Está lá no artigo 3 da Lei 9784, nós vamos dar uma destacada nela daqui a pouco. Vamos lá, pessoal, para a tela. A avocação, também é possível a avocação em caráter excepcional, ela não pode ser ordinária, é só excepcional, por motivos relevantes, devidamente justificados, desde que temporária, não pode ser definitiva a avocação. Pessoal, veja aqui comigo. A avocação é quando o agente superior, né, nós vamos explicar isso com mais detalhe mesmo lá na parte de poderes, mas já vou dar uma palhinha aqui para vocês. A avocação é quando a autoridade superior mata no peito e chama para ela, chama para si aquela obrigação, aquela competência e pratica o ato que seria do subordinado. Ela chama a responsabilidade para ela, ok? Mata no peito, deixa comigo. Isso é a avocação. Pode ocorrer? Pode, mas excepcionalmente, né? Temporária, com motivos devidamente justificados, senão o subordinado não vai nunca exercer nada, né? Então, por isso que ela não pode ser uma coisa para sempre, né? Só em situações ali excepcionais, quando a condição, o caso concreto o exigir, ok? Vamos para a tela. Veja só, a competência, ela é tratada lá na Lei 9784/99, desde o artigo 11 até o artigo 15 e 16, tá? Nós vamos ler aqui 17, na verdade, nós vamos ler esses artigos aqui com vocês. Já lendo e explicando, logicamente, né? Vamos lá, artigo 11 da Lei 9784, que é a Lei de Processo Administrativo Federal, lei geral, né? Competência, ela é irrenunciável. Nós acabamos de falar isso, né? Está na norma, é irrenunciável. E se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída. Lógico, quem é que exerce a competência? O agente, o órgão que teve aquela atribuição como própria, salvo nos casos de delegação e avocação legalmente admitidos. Olha, o óbvio, a regra é que a competência seja exercida por aquele agente que a norma diz que você é o competente, mas naqueles casos em que há delegação ou avocação, ela será exercida por outro órgão, por outra pessoa. Vamos na tela, detalhar os artigos. Artigo 12, importantíssimo em prova. Um órgão administrativo e o seu titular, ou seja, o seu agente, né, um agente público, poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte da sua competência, veja que não se pode delegar tudo, só a parte da sua competência, a outros órgãos ou a outros titulares, né? Ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados. Isso aqui é importantíssimo, que é possível a delegação horizontal e a vertical, tá? Olha só, vou desenhar aqui. Aqui é o agente superior, ok? E aqui é o agente subordinado. Os dois vão ficar com S, hein, professor? Vou colocar um Szinho para ele aqui, subordinado, e aqui o superior, tá? Esse aqui, pessoal, ele pode delegar para esse, ó, relação vertical, né? Verticalidade. Mas esse agente superior aqui, ele pode delegar para um outro agente aqui, vamos supor que aqui tem um agente 2, tá? Então, a delegação pode ocorrer tanto na horizontal como na vertical, ok? Vou detalhar aqui comigo. Eu fiz o desenho, não sei se ficou bem explicado. Veja só. A delegação, ela pode ocorrer tanto para quem está embaixo, delegação vertical, como pode ocorrer também para quem está ao lado, no mesmo patamar, tá? Por isso que a norma fala, ainda que não lhe seja hierarquicamente subordinado, ok? Então, a norma permite a delegação horizontal. Vamos lá para a tela? Quando é que se delega, professor? Quando for conveniente, né? Quando for conveniente, em razão de circunstância de índole social,
econômica, jurídica ou territorial, ok? Veja aqui comigo, pessoal. Na verdade, a delegação de competência em si, ela é discricionária. Por que se delega? Olha, o sujeito vai praticar um ato lá no interior, lá a 1.000 quilômetros de distância, lá no interior do estado. Ora, ele delega para alguém que já está lá, né? Questão territorial, para praticar aquele ato lá para ele. Ou então a questão de índole técnica, né? São várias índoles, são vários motivos que levam, tá? Mas é um ato discricionário, como for conveniente. Vamos para a tela. O disposto no caput desse artigo aplica-se à delegação de competência dos órgãos colegiados aos respectivos presidentes. O órgão colegiado pode delegar para o seu presidente atribuições, é nesse sentido que ele está falando. Artigo 13. Pessoal, veja aqui, esse artigo 13, não sei, não porque eu sou o Zagalo é do 13, mas esse artigo 13 é um artigo muito importante em prova. Muito importante, porque ele traz os casos em que não pode haver delegação, ok? Não pode haver delegação. Lá na tela comigo. Veja só, não podem ser objeto de delegação edição de atos de caráter normativo, decisão de recursos administrativos, matéria de competência exclusiva da autoridade, do órgão da autoridade, não pode ser delegado, ok? Muito importante isso. O ato de delegação e sua revogação deverão ser publicados no Diário Oficial. Lógico, pessoal. É necessário, né, dar publicidade àquilo para o Diário Oficial, para todos conhecerem que aquela autoridade ali, ela recebeu a delegação da outra. Então, ela agora é que está competente para praticar esse ato. Ok? Positivo? Vamos para a tela. O ato de delegação, ele vai especificar o quê? As matérias, os poderes transferidos, os limites da atuação do delegado. O delegado é quem recebe a delegação, o delegante é quem delega, ok? Pessoal, aqui rapidamente. Para você não confundir, prova. Delegante é quem está delegando. Delegado é quem recebeu a delegação, ok? Muito cuidado, que na prova, às vezes, ele troca o nome e você se enrola. Delegante é quem delegou. Delegado é quem recebeu a delegação. Lá na tela. Vai dizer a duração daquela delegação, né? Porque às vezes pode ser por um ano, por alguns meses, por alguns dias. Os objetivos da delegação, o recurso cabível, né? No caso da pessoa discordar, podendo conter ressalva do exercício da atribuição delegada. Então, o ato tem que conter isso tudo, para ficar claro. O ato de delegação, ele é revogável, professor? Lógico. Se quem delega é um ato discricionário, ele pode revogar a qualquer momento, a qualquer tempo, pela autoridade, o quê? Delegante. Pessoal, olha, o cara pode jogar uma pegadinha de prova para você. Pode ser revogado a qualquer tempo pela autoridade delegada, né? Delegante é quem delega, então é ele que pode revogar, ok? Muito cuidado, certo? Vamos para a tela. As decisões adotadas por delegação devem mencionar explicitamente essa qualidade e considerar-se-á editados pelo delegado. Isso aqui é importante. Bem importante isso. Veja só, quando está se atuando por delegação, tem que constar lá no ato. Ou delegação, de fulano, ok? Agora, professor, vamos supor que deu uma bronca. Né? Lá na região que eu estou morando atualmente, né, Maceió, é muito comum o cara falar, deu bronca lá é que a coisa deu errada, deu algum problema. Né? Olha, veja só, se der alguma bronca, der algum rolo, como é que fica? Quem é que responde? Quem delegou ou quem recebeu a delegação? Ora, pessoal, quem praticou o ato, né? O delegado, porque ele que praticou, ele que assume o risco, né? Ele que assume os ônus. Agora, é lógico, se a delegação foi ilegal, né, aí o delegante também atuou de forma equivocada. Então, muito cuidado. Se o ato é atribuído ao delegado, inclusive se houver um mandado de segurança, que é o que vamos falar, esse mandado de segurança vai ser impetrado contra o delegante ou contra o delegado? Contra o delegado que praticou o ato. Resumindo, quem praticou o ato é que vai responder, tá certo? É isso. Vamos lá para a tela. A avocação será permitida em caráter excepcional, veja só o que vai falar aqui, por motivos relevantes, tem que ter motivo para avocar, devidamente justificados, a avocação temporária de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior. Vamos lá no desenho. Aqui é o agente, o órgão superior. Aqui o agente, o quê? Subordinado. Olha a setinha. Ele chama para si a atribuição, tá certo? A avocação, pessoal, se a gente fosse fazer um desenho de vetores, né? E meu lado engenheiro fala isso. A delegação vertical, como é que é? A setinha está indo do superior, indo para o subordinado, né? A avocação é o contrário, a setinha está indo do subordinado e indo para o superior. Ele está puxando aquela
competência, que seria do subordinado, ok? Diferença aí entre a avocação e a delegação vertical. A delegação horizontal, né? Ali não existe avocação horizontal. Muito cuidado, a avocação tem que ter relação de hierarquia. Certo, pessoal? Vamos lá para a tela. Artigo 16, pessoal. Os órgãos e entidades administrativas divulgarão publicamente os locais das respectivas sedes e, quando conveniente, a unidade fundacional competente em matéria de interesse pessoal. Isso é uma questão aí só de informar quem é que é a autoridade competente, para facilitar a vida do segurado, do particular, ok? 17. Inexistindo competência legal específica, né? Se não tiver competência legal específica, o processo administrativo deve ser iniciado aonde? Perante a autoridade de menor grau hierárquico, para decidir. Professor, por que isso? Veja, é comum na administração, vocês vão ver daqui a pouco, vão falar isso, os processos terem recurso, né? Tem que ter recurso, tem que ter possibilidade de recurso. E o recurso da administração é um recurso hierárquico. Então, veja, se o processo já começar lá em cima, como é que o particular vai ter possibilidade de recurso? Ele tem que começar embaixo, na base da hierarquia, para se der algum problema, ele discordar, ele recorrer para a autoridade imediatamente superior e até chegar na máxima, né? Então, a possibilidade de recurso. Então, é para isso, é a aplicação do princípio da hierarquia. Na tela, pessoal. Aplicação do princípio da hierarquia, né, para permitir o recurso hierárquico à instância superior, esse artigo 17. Pessoal, com isso nós terminamos a competência, vamos agora falar da finalidade, tá? Nosso segundo elemento ou requisito. O que é a finalidade? Finalidade é o resultado, palavrinha-chave. É o resultado ou o bem jurídico que a administração pretende, tá certo? Alcançar com a prática do ato. Muito cuidado. Pessoal, resultado. Resultado que a administração busca, o bem jurídico que ela busca alcançar. Ela pode até, por exemplo, não é o seu caso, você vai passar. Vamos supor, eu estou estudando para passar, minha finalidade é passar, mas pode ser que o cara não passe. Né? No seu caso, você vai passar. A finalidade é o resultado que a pessoa pretende alcançar, tá certo? No caso do ato administrativo, o resultado que a administração pretende alcançar com a prática daquele ato, tá? É o para quê do ato, certo? É o para quê. Vamos lá para a tela. Então, veja, a finalidade é o para quê do ato. Não se confunde com o motivo. O motivo é o porquê do ato, né? Qual a razão da prática daquele ato? Por que está realizando? Nem confunde com o objeto. O objeto é o que o ato determina, é o seu conteúdo, né? Certo? A finalidade é sempre um elemento vinculado, exatamente isso, do ato administrativo. Pessoal, veja aqui comigo, a competência, como nós vimos, é um elemento vinculado e a finalidade também, porque toda finalidade tem que ser pública. A finalidade não pode ser uma coisa que fica ao alvedrio da administração, à sua vontade, né? Livre da sua vontade, não é uma questão aí de discricionariedade, então, vinculado. Vamos para a tela? O ato administrativo contém sempre uma finalidade pública geral. O que é a finalidade pública geral? Atender o interesse da coletividade, o interesse público da coletividade e também uma finalidade específica. O que é a finalidade específica? Cada ato administrativo tem o seu fim público específico. Eu cito até um exemplo, mas eu quero que você veja aqui comigo para eu explicar isso melhor para você. Pessoal, todo ato tem uma finalidade geral. Todo ato tem que ter essa finalidade geral, buscar o interesse público, o interesse da coletividade. Todo ato busca sempre esse interesse. Agora, cada ato, né, lembra lá do princípio da tipicidade? Cada ato busca uma finalidade específica. Imagine você, a administração pública está com problema de falta de pessoal, necessidade de pessoal. Tem um local aqui que está faltando gente. Ela vai usar um ato. Qual ato que ela vai usar? A remoção, né? Uma remoção de ofício. Remover alguém daqui, pode ser pedido de ofício, ela pode oferecer, né, para ver se tem alguém que tem interesse, ou ela faz de ofício. Essa remoção visa o quê? Atender uma necessidade de pessoal. Essa é a finalidade específica da remoção. Agora, uma geral, interesse público, né? Estão percebendo? Vamos lá para a tela. A remoção de ofício do servidor tem finalidade de atender uma necessidade do serviço. Essa é a finalidade específica desse ato, ok? Desvio de finalidade ou desvio de poder é uma forma de abuso de poder em que o fim visado, ou seja, a finalidade visada pelo administrador, não é o fim público ou não é aquela finalidade específica prevista na lei. Isso leva à invalidade do ato, ou seja, a sua anulação. Pessoal, veja só.
Guardem dois termos, três termos. Abuso de poder. Abuso de poder é um gênero que possui duas espécies. Professor, quais são as duas espécies? Desvio de poder ou desvio de finalidade, que é a mesma coisa, e excesso de poder, ok? O desvio de finalidade ou desvio de poder é quando um agente pratica um ato visando uma finalidade particular, né, que não seja pública, ou então uma finalidade que não seja aquela prevista na norma, certo? Por exemplo, vamos dar dois exemplos para você entender. Prefeito, tá lá, tem um inimigo político, que na próxima eleição pode vir forte, o cara está querendo montar ali uma empresa, tem um lote, tem um terrenão ali e tal. Aí ele fala, não, vou desapropriar esse terreno desse cara para construir uma escola, dizer que eu vou construir uma escola, para ele não montar essa fábrica lá e ganhar dinheiro e tal. Aí ele vai, pã, desapropria aquele imóvel daquele inimigo político. Poxa, pessoal, essa desapropriação visou uma finalidade pública, depois não constrói escola nem nada, enrola aí para não construir escola. Olha, finalidade privada, particular, houve um desvio de finalidade. O prefeito poderia desapropriar? Poderia, né? No ponto de vista da competência que estou dizendo, viu, pessoal? Agora, como ele buscou um fim particular, um fim que não é um fim público, houve um desvio de poder ou um desvio de finalidade. Uma outra questão. Imagine você que um servidor ali está cometendo algumas irregularidades, o chefe não quer punir o cara, mas dá uma punição assim equivocada, né? Errada, digamos assim, errônea. Remove ele para um lugar bem longe, para um setor que ele não gosta. Ora, a remoção foi usada para punir. Remoção não é usada para punir, né? Remoção é usada para uma necessidade de pessoal. Então, veja, a finalidade daquele ato foi uma finalidade que não cumpriu a finalidade específica do ato, ok? Vamos para a tela. Então, muito cuidado. Não confundir desvio de finalidade com excesso de poder, né? Nesse caso do excesso de poder, viola a competência. Daqui a pouco nós vamos dizer com mais clareza isso para vocês. Veja, pessoal, rapidamente, eu vou falar logo aqui, para não ficar cortado. O excesso de poder é quando um agente público pratica um ato que não é da sua competência, tá certo? Por exemplo, um agente de polícia, o cara é agente ou escrivão, que pratica um ato que seria do delegado, ok? Então ele praticou um ato fora da sua competência, excesso de poder, ok? Para a tela, que é diferente de desvio de poder ou desvio de finalidade. Por exemplo, a desapropriação, isso já foi cobrado em prova, eu vou trazer para vocês esse item aqui. Pode haver uma predestinação lícita. O que é isso? O que é isso? Veja, pessoal. Prefeito desapropriou, não é aquele caso lá do inimigo, tá? Um prefeito de uma cidade desapropriou um terreno, um lote, né? Um terreno de alguém, para construir um hospital. Depois eles chegaram à conclusão, não precisa de hospital na cidade, não tem tanta gente doente assim, na verdade nós estamos precisando de escola. Então, no local do hospital, faz uma escola. Olha, a desapropriação inicial, a finalidade inicial daquela desapropriação seria construir um hospital. Mas depois foi mudado. Predestinar é mudar a destinação, ok? Predestinar é mudar a destinação. Mas a predestinação aí, professor, foi lícita ou ilícita? Lícita, né? Porque, nesse caso, foi também para uma finalidade pública. Então, muito cuidado na desapropriação quando se muda a finalidade. Mas se for uma finalidade pública, tá beleza o ato, pode, ok? Quem teve o bem desapropriado não pode questionar isso, não. Eu desapropriaram para construir um hospital e construir uma escola, né, e quer o bem dele de volta? Não pode, tá certo? Vamos lá para a tela? Então, muito cuidado, a desapropriação de um terreno para a construção de uma escola, né, mas depois se constrói um hospital. No exemplo que eu falei foi o contrário, mas é a mesma coisa, tá? Nesse caso, não há desvio de finalidade, o ato é válido. Muito cuidado com isso. Forma, vamos agora falar da forma, pessoal. Como é que funciona a forma? Forma, não é entrar em forma, né? Quem tem que fazer concurso para polícia tem que estar em forma. Não é essa forma não que eu estou falando. A forma aqui é o revestimento do ato administrativo. É como o ato se exterioriza. É o modo como o ato se exterioriza, se manifesta externamente, né? É o modo através do qual o ato administrativo se manifesta externamente. Um detalhe para você aqui comigo. Veja, pessoal, há várias formas de praticar ato administrativo. Você pode ser de forma verbal, de forma escrita. Nós estamos mais acostumados com atos escritos, né? Nós gostamos ali do que está no papel, do que está escrito, né? Temos atos administrativos verbais, temos atos administrativos, a placa de trânsito, né? Proibido, aquilo ali é uma ordem da administração, o semáforo, né? Verde, amarelo, alguns lugares chamam de sinal, outros lugares, cada lugar tem um nome, né? É farol, é semáforo, tá? Então, veja, ali também é uma ordem da administração, é uma forma de manifestação de um ato, tá certo? Então vamos lá para a tela. Veja, normalmente o ato ele é escrito, é forma escrita, né?
mas se admite excepcionalmente ato de moral, uma ordem dada a um servidor, por exemplo. Pode ser por gesto. Imagine lá, antigamente a gente via mais isso, o guarda de trânsito lá, apitando, né? Paraná, tá dando aqueles gestos, né? Isso é um ato, é a forma de expressão. Pictórico, placas de sinalização de trânsito, né? Forma pictórica. Eletromecânico, semáforo. Então, há várias formas de manifestação de vontade da administração. Pessoal, um detalhe aqui, cai em prova, inclusive está no seu edital, silêncio da administração. No nosso, digamos, cotidiano, nossa relação dia a dia, a gente tem um provérbio assim, quem cala consente, né? Você pede uma coisa a alguém, fala uma coisa com a pessoa ficou calada, a gente usa, quem cala consente. Na administração isso não vale, pessoal. A administração isso não vale. A administração, o silêncio pode representar a manifestação de vontade, pode, mas desde que esteja previsto em lei. Vamos supor, uma lei diz o seguinte, o sujeito pede uma coisa para a administração, se a administração dentro de 60 dias não der resposta, considera-se que aquilo está indeferido, ou considera-se que aquilo está deferido, por exemplo. Tá? Então eu tenho um transcurso do tempo, eu tenho a norma dizendo que aquele silêncio vai representar um resultado, então aí é manifestação de vontade. Então o silêncio só pode significar manifestação de vontade, ou seja, um ato administrativo, se estiver previsto na norma, certo? Vamos lá para a tela para a gente destacar isso. O silêncio por si só não poderia, tem que ser o silêncio mais a norma. Veja, silêncio pode representar a manifestação de vontade da administração, mas só quando houver previsão legal. Exemplo, a homologação tácita do lançamento, questão tributária que eu vou falar para vocês. Transcorrido aquele prazo previsto na lei, que são 5 anos, né, no direito tributário, considera-se homologado aquele lançamento, aquele ato. Então, veja, eu vou explicar aqui, embora já tenha um tempinho que eu não dou aula de tributário, mas vamos lá. Existe um lançamento que é o chamado lançamento por homologação, né, lá no direito tributário. Aí o sujeito pratica um ato determinado e tal, faz o recolhimento do tributo, passados 5 anos, se a administração não dizer nada, considera-se homologado aquele ato. Ou seja, o tempo mais o silêncio, né? A lei previu que aquilo foi um ato de vontade da administração. Então, muito cuidado com isso. Silêncio pode representar a manifestação de vontade? Sim, desde que tenha previsão em lei, tá certo? Vamos lá para a tela? Próxima situação que nós vamos ver, vício de forma, né? O que é vício? Vício é defeito, né? A forma, ela vai ter um defeito, vai ter um vício quando? Quando houver uma omissão ou uma observância incompleta ou irregular das formalidades indispensáveis para a prática daquele ato. Veja só, pessoal, imagine você, um servidor tenha sido demitido sem um processo administrativo disciplinar, sem um PAD, tá? Pegaram lá o cara, Jornal Nacional, filmou o cara pegando dinheiro, corrupção e tal, foi demitido, sem processo. Olha, não pode, né? Houve vício de forma, né? Por quê? A forma, o modo como ele foi punido está errado, né? Não foi observado, não teve um processo administrativo, tá certo? Então violou a forma, tá? Vamos para a tela. A forma ela pode ser vinculada quando a lei prescreve obrigatoriamente uma determinada forma específica ou discricionária quando há uma opção de forma, né? O administrador pode escolher. A doutrina tradicional diz que a forma é um elemento vinculado do ato, ok, pessoal? Essa é uma questão que eu tenho bastante crítica com relação a ela, pessoal, porque depende da situação. Há casos em que a forma ela pode ser discricionária. Por exemplo, um chefe vai dar uma ordem para um subordinado. Ele pode mandar um e-mail, ele pode mandar uma carta, ele tem várias formas de dar uma ordem, né? Então, na verdade, assim, do meu ponto de vista, a forma poderia ser discricionária, né? Agora, a doutrina tradicional costuma falar, não, a forma está prescrita em lei, ela é vinculada. Então, muito cuidado com relação a isso, tá ok? Vamos lá para a tela. Atenção, viola o elemento forma. Demissão de um servidor público sem observância do devido processo legal. Aqui até houve um probleminha, tá? Tem que pagar isso aqui. E também viola o elemento forma a demissão de servidor público sem a devida motivação do ato. Pessoal, esse segundo item caiu em prova, eu vou te explicar aqui para você não errar. Olha só comigo. Pessoal, caiu numa prova CESP assim. A punição de um servidor sem a devida motivação viola o elemento motivo. Muita gente embarcou. Motivo, motivação, muita gente embarcou. Não, pessoal. Por que estava errado? Porque não houve problema no motivo, houve problema na forma, porque faltou a motivação, uma forma de fazer o ato, ok? Muito cuidado com isso, tá? São 2 exemplos aí que costumam cair em prova. Punição de um servidor sem PAD, violou forma, inclusive a forma essencial.
e uma punição de alguém, um servidor, seja qualquer pessoa, sem a motivação, sem dizer qual foi o motivo da punição, viola também o elemento forma, ok? Para a tela comigo. Vamos agora falar de motivo. Veja, pessoal, o que é um motivo? Comigo aqui, por favor, rapidamente. Motivo é o fundamento, é o fato mais o fundamento jurídico que leva à prática daquele ato, tá certo? O fato mais o fundamento jurídico, é o porquê do ato, né? Um exemplo que eu gosto de dar, multa de trânsito, né? Chegou lá, o cara já abre logo aquele papel, aquela notificação para ver, ele tá doido para ver o motivo, por que ele foi multado, né? É curiosidade, porque o cara, a gente anda, né, de carro, então não sabe se você foi multado por isso, ou passou naquele sinal, na dúvida e tal. Aí você já olha, né? Eu estacionei em algum local, ali está o motivo, né? O fato é estacionar em local proibido, avançar o sinal, e tem o fundamento jurídico, que é o Código de Trânsito Brasileiro, ali, artigo tal, parará, ali tem um motivo declarado, ok? Então vamos lá para a tela para eu explicar isso aí para vocês. Então o motivo é o fato mais o fundamento jurídico do ato. Quer dizer, a circunstância fática e de direito que autoriza ou determina a prática do ato administrativo. Mas muito cuidado, pessoal. Motivo é diferente de motivação. Motivo é diferente de motivação. Guarde isso. Motivação é o quê? É a exposição do motivo. O motivo é o fato mais o fundamento jurídico. Tá? O motivo que é o porquê do ato. Certo? Muito cuidado. Para a tela. O motivo, ele pode ser vinculado quando está previsto na lei, ou esse motivo pode ser o quê? Discricionário, né? O agente poderá escolher uma situação de fato ou diante dela expedir o ato administrativo. Então veja aqui, pessoal. Motivo pode ser vinculado. Quando o ato é vinculado, o motivo vai estar nele, né? Qual é o motivo? E quando o ato não é vinculado, quando ele é discricionário, o motivo vai ficar à escolha, sempre visando o interesse público, do administrador, ok? Para a tela. Pessoal, muito importante essa afirmação aqui. Todo ato tem um motivo. Todo ato da administração administrativa tem um motivo. É nulo o ato administrativo que não tenha motivo, tá? Tem que ter um porquê do ato. Da mesma forma, se o motivo declarado for falso ou inexistente, o ato ele é nulo. Aí eu já estou falando da teoria dos motivos determinantes que está lá no seu programa, está lá no seu edital. O que é a teoria dos motivos determinantes? É o motivo declarado pela administração, né, quando ela motiva o ato, a motivação na declaração do motivo, aquele motivo declarado, se ele foi falso ou inexistente, ou seja, sujeito teve a seguinte declaração: dirigir sem cinto de segurança. Aí tem a multa no local certinho, hoje em dia tudo tem câmera, né, pessoal? Ora, vamos supor que se prove, não sei como o cara vai provar isso, mas se prove que ele naquele local, naquele horário, passou e estava com cinto de segurança. Certo? Então, aquele motivo declarado na multa de trânsito, ele é um motivo falso, tá? Então, pela teoria dos motivos determinantes, a administração se vincula ao motivo declarado no ato, de forma que, se o motivo declarado for falso, ou seja, não ocorreu na prática, ou inexistente, né? Mesma situação, nós teremos a nulidade deste ato, ok? Muito importante. Mesmo que a administração não tenha sido obrigada a declarar motivo, mas se declarou, ela se vincula a este motivo. Teoria, nome bonito, né? Teoria dos motivos determinantes, ou seja, o motivo determina a prática do ato. É isso. Vamos lá para a tela? Uma vez declarado o motivo do ato administrativo, a administração se vincula a este ato, ok? Pessoal, vamos encerrar por aqui. Na próxima aula nós vamos seguir um pouco aí com motivação e motivo ainda, né? E tocar o barco com relação a ato administrativo. Pessoal, forte abraço para vocês, bons estudos, até a próxima!